Aleluia. Meus irmãos, meus amados, Igreja do Senhor, queridos, servos de Deus, graça e paz. Tudo bem com você? Boa noite, povo de Deus. Que alegria estar aqui essa noite, em um tempo tão especial e único, do qual só quem entende a respeito do que se trata, e eu estou apontando para o lugar, sabe o valor que tem. Apreciar é dar o devido valor. Tem gente que não sabe apreciar, sabe depreciar, tratar abaixo daquilo que vale. A noite de hoje exige esse apreciar de nossa parte, porque dentre uma agenda como igreja, nós temos aqui de forma presencial, pelo menos oficial, 2 cultos durante a semana, fora isso, claro, encontros que temos às terças que são dos adolescentes e aos sábados que são dos jovens. Mas há cultos e cultos, todos eles são importantes, mas alguns deles trazem um significado a mais, porque dão sentido, ou pelo menos deveriam dar esse sentido, fazer sentir o que de fato realmente é. Não trato com desdém, nem com descaso. Entendo que existe mérito humano por conta do esforço, de sua dedicação, comprometimento, pertencimento, assiduidade, participação e aí mais. Mas vale dizer que tudo o que estas pessoas acabam fazendo, por maior que seja, não é nada mais do que o mínimo. Por consciência de gratidão se deve fazer por toda a ação que nos consolida na presença de Deus, que de novo está simbolizado aqui à mesa. Diz assim para a pessoa que está ao seu lado, fala: é pão, mas não é pão. É suco de uva, mas não é suco de uva. Obrigado, gente, vocês são uma benção. O Márcio vai ficar comigo, está tão bonito. Márcio, está tocando tão bem, obrigado. Meu Deus do céu, muito bem discipulado, né? É pão, mas não é pão. É suco de uva, mas não é suquinho de uva, fruto da videira. Por isso reforço dizendo, precisamos aprender a apreciar para poder dar o devido valor que as coisas têm. Acredito que quem aí faz parte do mundo business, do mundo de negócios, talvez se sinta ofendido quando alguém trata algo seu ou de sua competência com o valor abaixo ou muito abaixo daquilo que de fato é. É isso? Os irmãos que trabalham na corretagem de imóveis deve ser um tanto ultrajante quando você está vendendo, principalmente na nossa região aqui, um empreendimento aí de alguns milhões, e a pessoa fala: não, quanto que é? 2 milhões. Aí eu dou 300 mil. Não acredito que tenha alguém que caminhe, como diz os jovens, nesse lugar de carudagem. Eles falam: isso é uma carudagem. Porque está colocando abaixo, muito abaixo, aquilo que é. E quando nós trazemos essa reflexão para nosso contexto como igreja, nós precisamos dar o devido valor que as coisas têm. E Deus estabeleceu elas com clareza para que a nossa cabeça chegue ao lugar de maturidade para tratar cada uma delas com a sua devida verdade. Irmão, eu sei que você está aqui porque você quis vir. Tem alguém que não queria vir aqui?
e foi obrigado, amarraram você e jogaram no porta-mala. Tem alguém aqui que veio contrariado? Foi forçado? Não, você veio porque você quis vir. Mas mesmo querendo vir e poder ter vindo, você só veio. Como diz aquela canção, Márcio, Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar, Ele abre as portas para ninguém mais fechar, Ele trabalha caminha contigo de noite ou de dia, erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com o quê? Louvor. Essa é a minha versão. Com muito louvor, com muito louvor. Com o quê? Com muito louvor. Você está entendendo, irmão? Porque enquanto você não entender, vai parecer que Deus está te prestando um favor quando você vem à casa dele. E talvez você ache que o momento da oferta é Deus pedindo uma esmola, assim, me dá uma ajudinha. E talvez até pareça que quando aqui o pastor Gilberto, junto com o seu time, está aqui naquele pleno momento de manifestação de adoração, e quando ele diz assim, adore, 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 ele está, gente, pelo amor de Deus, me ajuda. Não é um favor que você faz a Deus, porque o favor já foi feito e foi Deus para com você. Lembra? Será que eu estou pregando? Faz de conta que sim. Lembra quando você estava lá no mundão? Que triste condição era a tua. Conheço alguns aqui por testemunho, não porque estava lá, mas porque contaram para mim, caído na sarjeta, numa condição tão deplorável, onde o cachorro lhe beijava a boca, lambendo ela enquanto estava caído. Por favor, não se sinta ofendido, mas os fatos precisam ser tratados como são. Lembra quando você estava no ápice da prostituição, das drogas? Quando o seu coração aí estava desgarrado, distante, afastado? Tem uma canção que diz assim, eu não sei o que ele viu em mim. Eu fico perguntando, arruma um microfone para esse homem aqui, pelo amor de Deus. Conhece essa? Não. Só fecha os olhos então, que eu parei de pregar agora. Eu não sei o que ele viu em mim, não entendo porque me amou. Eu não sei o que ele viu em mim, não entendo porque me amou. Eu só quero adorar quem estou aqui, e se não adorar, falta algo em mim. Eu jamais esquecerei por quem me escolheu, mas de uma coisa eu sei, tudo que tenho Ele me deu.
Eu prometo que eu vou aprender ela inteira, amém? Aí você olha no espelho da verdade, porque boa parte das vezes a pessoa vive na visão da ilusão. Quando você olha no espelho da verdade, você vê quem você era. E olha, por mais que Ele apagou as suas transgressões, perdoou os seus pecados e os lançou no mar do esquecimento, a única coisa que Deus não se lembra depois de perdoado. É um assunto a respeito de pecado que nunca é tratado no âmbito de relacionamento com Deus depois de perdoado. Você conversa com pessoas, isso acontece em casais, exemplo, que estão passando por um processo de cura, e em geral demora muito. Toda vez que tem uma crise, algumas coisas lá de trás vêm à tona aqui. Porque já faz 5 anos que você deixou aquele creme dental aberto lá na pia. Deus, depois que perdoa, Deus toca o barco, silencia o assunto e começa uma nova história. Mas olha aqui, com Deus assim, assunto encerrado, mas no nosso coração nós não podemos nos esquecer de como nós estávamos antes da salvação. Porque senão em algum momento você se perde, pensando que agora é porque você fez, porque você sabe, porque você é e você só fez porque Deus estava com você. Você só é porque Deus te transformou, e você só sabe porque Deus te ensinou. Se você tem, foi Deus quem deu. E acreditar que nesses momentos o nosso mérito pesa é uma grande tolice. De fato, bem disse Jacó, quando assentou a Deus um altar com a pedra só, dizendo: até aqui. Até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor nos ajudou. Ainda já velho, mas salmista, escreve: bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. O reconhecimento é extremamente importante para que coisas secundárias dentro do cristianismo se cumpram na sua vida. Exemplo, as promessas, elas são importantes, mas não são o foco da ação da salvação. Está dentro do pacote, irmão, faz parte. É kit, é acessório. Mas quando eu olho para essa mesa, quando eu olho para aquela cruz, eu disse com um bom amigo agora há pouco, eu falei: quanto para você se corromper? Porque de fato, você não sabe o seu preço até que a proposta seja feita. Quanto para você se corromper? Sair do propósito? Quanto? Tem gente que fim de ano, por conta dessa ação de consumismo e desaceleração, sai da missão, do foco, do propósito. Quanto para você se corromper? Quanto? Um dia Satanás disse assim, olha só, para Jesus: tudo isso te darei. Olha a proposta: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Sabe ele? Ele permaneceu firme, sabendo que os próximos 3 anos e meio seria de dor e sofrimento, porque o peso da proposta tem muito a ver com a ocasião.
As propostas mais tentadoras nos são feitas nos momentos mais difíceis. O diabo, gente de Deus, ele sabe o que ele faz. E é ali, naquele momento, sobre aquela circunstância, que o seu coração é provado, meu irmão. E se você não olha para a cruz, se você não olha para Cristo, se você não lembra quem você era, se você não lembra o que Ele fez, você vai acabar sucumbindo. No momento mais difícil da vida de Jó, sua esposa, sobre a ação da provação, vem amando de Satanás, dizendo assim: olha, homem, dá uma olhada. Você perdeu tudo, não te resta mais nada. Amaldiçoa esse Deus e morre. E aquele homem que todo dia pela manhã oferecia a Deus orações e sacrifício, se curva diante do Senhor e diz assim: nu eu vim. Nunca servi a Deus pelas coisas que Ele dá. Nu eu vim. Eu reconheço que o que eu tinha não era meu. Nu eu vim. Não proveu de mim. Nu eu voltarei. Tudo que eu tinha era de quem? Era de quem, irmão? Tudo que eu tinha era de quem? Sabe por que tem gente com medo de falar que é de Deus? Porque talvez Deus te peça, então é melhor você não reconhecer. Tudo que eu tinha era de Deus. Enquanto isso não for uma ação de convicção, algumas coisas na sua vida ainda serão motivos de disputa. Por que Deus não hesitou? Por que Abraão não hesitou em oferecer Isaac? Porque Isaac não era de Abraão. Se eu quero teu filho sobre o altar, e Isaac? Quero teu filho Isaac sobre o altar, e Abraão? Sem questionar, diz a Bíblia, que acorda de madrugada, ele tem pressa de obedecer a Deus. Jó diz: tudo que eu tinha era de Deus. Deus me deu, e Deus pediu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Talvez uma das falhas que cometemos, João 4:24, deixa ali, aliás 4:23. Talvez uma das grandes falhas que cometemos no trajeto da nossa vida cristã é acreditar que a nossa oração e a nossa adoração vai transformar o coração de Deus à nossa vontade. A oração e a adoração não é para transformar o coração de Deus em se submeter à nossa vontade. Quem está orando e adorando por essa motivação não está chegando no ápice do que é uma vida de oração e uma vida de adoração. Não é para você convencer a Deus e te abençoar. Não é. A oração e a adoração é para transformar o teu coração e convertê-lo à vontade de Deus. É difícil dar aleluia. Obrigado, pastora Kátia, que falou, acredita. Não adore mais, nem ore mais, esperando que Deus transforme o coração dele para que se incline à tua vontade. Pastor, então não devo dizer? Deve sim, mas completar a sua ação de oração e de adoração com uma pequena descrição que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua, não é a minha, é a tua, não é a minha. Eu tenho a minha e o Senhor tem a sua. Entre a minha e a sua, seja feita a sua, não a minha, seja feita a tua vontade como ela é aí no céu, aqui na terra. Enquanto não há a conclusão de uma adoração e uma oração com essa pequena e importante descrição, a ação de Deus sobre aquilo que você está fazendo acaba ficando limitada.
Posso, pastor, compartilhar como estou? Pode. Posso compartilhar meu coração? Deve. Posso falar a respeito de meus medos, traumas? Sim. Meus sonhos também. Mas lembra de Jesus no jardim do Getsemane? Enquanto aqui de novo, mesa da ceia, em estado de agonia, prestes a entrar no período mais difícil que estava, pois já seria crucificado. Na noite de quinta-feira, enquanto seu estado de agonia fazia com que ele suava gotas de sangue, ele diz assim: se for possível, passa de mim esse cálice. Essa é a oração de Jesus, mas a conclusão é essa: todavia, não faça a minha vontade, mas se cumpra em mim a tua vontade. Se a tua oração e a tua adoração não está transformando o seu coração, é porque você o faz pensando em você mesmo, em extrair de Deus resultados. E olha, querido, Deus não é manipulável. Não tem como convencê-lo por aquilo que digo ou por aquilo que faço. Porque mais do que me ouvir e me ver, Ele sonda, diz o salmista, o coração e sabe o mais profundo de cada intenção. Senhor, minha vontade é essa, meu desejo é esse, meu sonho é esse, meu querer é esse. Mas qual é o teu? O que tu queres de mim? Declara-me os teus caminhos para que eu possa andar neles. Isso é tão libertador que você, quando alinha seu coração ao de Deus e entende a respeito disso, a ansiedade sai. Não zera, mas a preocupação diminui. Até a nossa exagerada necessidade de carência também. Porque você descobre que a vontade de Deus é melhor do que a sua vontade. A vontade de Deus é melhor do que a sua vontade. O texto que está ali reflete exatamente isso. Olhe para lá. João 4:23, mas a hora vem. E está na hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura, olha só, gente, a tais que assim o adorem. Obrigado. Jesus está alinhando tanta coisa aqui dentro desse texto. Você conhece a passagem? Digno de muito mais do que reflexão, um estudo, porque fala exatamente do encontro de Jesus com uma mulher samaritana, que está sentada à beira de um poço, aliás, que está vindo a um poço. E quando ela, irmão, olha só, o texto começa narrando assim: quando Jesus passava ali próximo, diz assim, e era necessário que Jesus passasse por Samaria. Jesus atua por prioridade. Ele manda os discípulos ir à cidade de Samaria comprar comida enquanto ele está sentado ali. Interessante, ao meio-dia, enquanto Jesus está sentado à beira do poço, diz a Bíblia que vem uma das moradores ali de Samaria tirar água no poço. Sabe, a mulher vai descobrir algumas coisas digna de você guardar no seu coração e refletir a respeito da sua vida. A primeira delas é que ela está perto do poço. Diga comigo, perto do poço, mas longe da fonte. Perto do poço, mas longe da fonte. Por quê, pastor? Porque o diálogo de Jesus a essa mulher, a princípio, se desenrola a respeito de água. Perto do
poço mais longe da fonte. E o interessante é que a Bíblia diz que Jesus parou ali aonde aquela mulher estava vindo. Ou seja, ela vai até o poço, mas a fonte vai até ela. Ela vai até... Não foi assim, irmão, que o Senhor te alcançou, te trazendo para a presença dEle? Todas as vezes que as suas crenças e carências, suas feridas e lepras, suas dores e traumas lhe pesavam o coração, você corria para o poço. Porque o que Ele oferece, diz todo o enredo da passagem, é aquilo que supre de forma temporária, momentânea. É, pastor, sim. Jesus diz à mulher: mulher, dá-me de beber. E o rolo da conversa, ela diz assim: como pode tu, sendo judeu, pede a mim, samaritano, de beber? Ele disse: mas se tu soubesse, porque tu ainda não sabe. Se tu entendesse, porque tu ainda não entende. Se tu tivesse aprendido, porque tu não aprendeu. Se tu soubesse quem te pede água, tu pediria a ele. Sabe ele? Falando para o poço: te daria uma água, da qual você nunca mais ia ter sede. Esses pesares que você carrega ao coração te faz sempre ir para o poço. Seja da tristeza, da angústia, da depressão, da aflição, da opressão. Te custa o apetite ou te faz comer demais? Te faz dormir demais ou não te faz dormir? Te leva a um estado de melancolia ou agressividade? Acaba se expondo por um excesso de carência, se jogando nos braços errados, ou então te isola dentro de um quarto? Porque você está matando a tua sede no lugar errado. Você está buscando água no poço. Mas olha aqui, o dia que você beber da fonte, o dia que você beber da fonte, você nunca mais vai ter sede. Você não vai mais precisar do poço. O dia que você conhecer a fonte, rios de água viva fluirão do seu interior. Rios de água viva fluirão do seu interior. Rios de água viva fluirão do seu interior. Oh, ia correr assim, anda aqui, alabacia, correr de calabacaba, abacai. Ai, meu Deus. Ai, Jesus. Eu dessa manda ali no sua cadeia de que anda aqui bacalabai. A lição da situação se dá através da revelação pela forma que é tratada. Nossa baixa em relação ao nosso relacionamento com Deus vai refletir em muitos aspectos. Não um, não dois, não três, talvez 4 ou mais. Quando você conserta o seu relacionamento com Deus, os outros relacionamentos que dependem do seu relacionamento com Deus entram em um estado de conserto automático. Quando o seu relacionamento com Deus está quebrado, aqueles que têm o seu relacionamento com Deus como base estão comprometidos. Sabe por que ela vai tirar água ao meio-dia? Debaixo dos cóis escaldantes? Porque ela não quer encontrar ninguém lá à beira do poço, porque meio-dia não é horário de tirar água. Ela tinha problema social. A tendência ao isolamento por conta do comportamento é recorrente da vida, gente.
Não é todo mundo que consegue lidar com as suas vergonhas, que tem hombridade, por falta de maturidade, de reconhecer os seus erros. E olha, pode parecer que uma boa justificativa convença, mas é só porque as pessoas são cordiais, ou então não preferem falar algumas coisas das quais refletem o coração delas. Chega meio-dia para ficar sozinha, e no seu lugar de solidão ela encontra Jesus, a salvação. Eu só quero ficar aqui sozinha, não quero encontrar ninguém. Por isso eu vou lá sentar à beira do poço. Quando ela chega à beira do poço, a fonte está lá. Conversa vai, conversa vem. É interessante, quando Jesus fala a respeito da água, a conversa mostra algumas coisas que nós precisamos estar muito atentos em relação a nós. Jesus disse: se der a água, tu nunca mais vai ter a sede. Ela diz assim: então me dá, porque se eu beber dessa água eu não vou precisar mais vir até aqui. Olha, escute o que eu vou falar. 2 minutos e eu sigo adiante? Vale, porque creio no evangelho pleno. Quem não ama o que faz nunca vai prosperar. Prosperidade começa pela paixão da sua profissão. Ela tinha que tirar água, mas ela não gostava de tirar água. Se desse um jeito para resolver o problema, para ela não precisar mais trabalhar em tirar água, ela estava aceita. Quem faz pensando apenas pelo que ganha, não ama o que faz, por isso não prospera. Tem muita gente aí que está corretor, mas não é corretor. Que está pastor, mas não é pastor. Que está músico, mas não é músico. Ela não está entendendo o que Jesus está tratando. Por isso, além de problema social, ela tem problema profissional. De forma honesta, o melhor serviço que tem é aquele que a pessoa ama. Eu não trabalharia em um lugar que eu não gosto, porque lugares que eu não gosto, eu nunca vou dar o melhor de mim. Sabe aquela pessoa resignada, sempre com o pé atrás? Tem um funcionário assim lá, você tem que conversar com ele na segunda-feira. Aquele cara que não veste a camisa, que não chega junto, que não entende o momento, que nem deu o horário, já está pensando em bater o cartão. Conversa com ele, porque ao invés de acrescentar e agregar, talvez ele esteja sendo de uma forma assim, interna, uma oposição ao crescimento do ambiente. Se o Senhor me der dessa água, eu não preciso mais, e trabalhar na segunda. Quando chegar na sexta-feira, sextou. Oh meu Deus, sextou. Faz isso não, pelo amor de Deus. A informação que você dá a respeito de você talvez vá além daquilo que você entenda, mas pessoas inteligentes sabem fazer uma leitura certa. Elas não falam porque não podem, porque talvez você jamais entenderia. Mas num processo seletivo, o seu lugar da fila é lá atrás. Ela não tem só problema social, ela tem problema profissional, e o problema se estende, porque quando Jesus fala assim: olha, se eu te der dessa água, faz o seguinte então, já que você quer dessa água, vai lá e chama teu marido. Está entendendo que está afunilando? Que o problema que a princípio era no macro, de social a profissional, ele diz: vai lá e chama teu marido. Assim: eu não tenho marido. Eu dissesse bem, tivesse 5, e o que tu tem agora não é teu. Não é só problema social, nem profissional, é conjugal. É conjugal. Nós ecoamos as coisas da terra como nós vibramos as coisas do céu.
Inventei agora essa frase. Gostei demais. Nós ecoamos as coisas da terra como nós vibramos as coisas do céu. A deficiência dela em relação ao seu relacionamento com Deus está refletindo em todas as áreas da sua vida. Tivesse 5 que tu tem agora, não é teu. Quando? Em que momento? Tempo? Fazendo uma avaliação, haveria o reconhecimento da parte dela que depois de 5 o problema era ela e não os outros. Quando? Em que momento? Tempo? Ela chegaria à conclusão que a forma de resolver essa situação era um conserto com Deus e que estava refletindo sobre todos aqueles que a cercavam. Aonde é que está a raiz disso tudo, que está frutificando sobre a minha vida, refletindo? Ela entra em um assunto que todos nós precisamos. O texto em que nós lemos, não precisa colocar não. Quando ela reconhece o Cristo, ela diz: onde nós devemos adorar a Deus? Onde? Nossos pais nos ensinaram que o Senhor deve ser adorado no monte Gerazim, mas vocês, judeus, dizem que Deus deve ser adorado em Jerusalém. Você está entendendo, irmão? Sabe qual era o problema dela? A raiz do problema social, profissional e conjugal era espiritual. Agora ela entrou no assunto. Gente sem referência, sem estabilidade, sem pertencimento, sem participação, acreditando que no lugar da visita, aleatório, da agenda, do movimento, supriria. Ela disse assim: olha, eu preciso, ela está dizendo, eu agora entendi, eu preciso de um lugar para fazer isso. E precisa mesmo. Eu preciso de um lugar para fazer isso. Em Jerusalém ou lá em Samaria? Lá no monte ou lá no templo? Mas a hora vem em que os verdadeiros adoradores, porque tem muita adoração, mas não parte de um lugar verdadeiro. Tem adorador, mas tem um nível a mais. Mas a hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Por que Jesus usou exatamente essa expressão? Porque ele estava falando de 2 tipos de padrões em relação à ação da adoração. Um era o padrão samaritano, o outro, o padrão judeu. Samaritanos adoravam em um ambiente de muita celebração, exultação, um ambiente de muita entrega. Os samaritanos adoravam em um ambiente de muito reconhecimento. Só que tinha um problema. Eles criam na Bíblia apenas os 5 primeiros livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Partindo de Deuteronômio até Malaquias, eles não criam. No profeta Isaías, Ezequiel, na história de Daniel. Você está entendendo? Eles tinham o espírito, mas por falta de Bíblia, eles não tinham a palavra. Ou seja, eles tinham o espírito, mas não tinham a verdade. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, aqui ó, em espírito e em verdade.
Eles tinham esse em espírito, esse espírito de prontidão, de entrega, de adoração. Por isso é espírito em minúsculo, falando de uma ação provida de entrega humana. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Eles tinham o espírito, mas eles não tinham a palavra, eles não tinham a verdade. E a pergunta dela é: Samaria ou em Jerusalém? Quando Jesus fala em espírito e verdade, Jesus cita o segundo exemplo, que são os judeus, que eram ortodoxos, saduceus e fariseus, estudados na palavra, desde a sua essência, raiz, historiadores, conheciam ali por experiência todo o campo geográfico, eram guardadores até de segredos. Sua adoração muito ortodoxa, muito bem polida, estudada, preparada, mas muito limitada pela organização. Era dado assim um protocolo que tinha que ser cumprido à risca. Sabe o que eles tinham? A verdade, mas eles não tinham o em espírito. Os verdadeiros adoradores vão adorar em espírito e em verdade. Não vai faltar verdade na adoração em espírito, e não vai faltar o espírito na adoração em verdade. Em espírito, em verdade. Em espírito, em verdade. Em espírito, em verdade. O espírito não vai ser colocado de lado na hora da palavra, mas a palavra também não vai ser ignorada na hora do espírito. Em espírito e em verdade, em espírito, em verdade. Ele diz assim: você está procurando um lugar para adorar a Deus assim, mas eu quero declarar, Jesus disse, o Pai está procurando essas pessoas. Fica de pé comigo, irmão, minha hora já foi. Hoje é noite de ceia, eu tenho algumas coisas ainda para ministrar e compartilhar com a igreja. Depois de todo esse emaranhado de lição que gerou de forma muito rápida um tipo de prontidão de transformação, a Bíblia diz assim, ó: aquela mulher sai, deixa eu achar aqui para você entender, João 4:28, por favor. Ela foi lá para tirar água do poço. À beira do poço ela teve um encontro com a fonte. Ela vem carregando algumas coisas, das quais servem para suprir suas carências, seu anseio, ansiedade, sua necessidade, para amenizar sua dor, seu sofrimento. Mas depois de um encontro com a fonte, ela já não precisa carregar mais. A Bíblia diz assim, ó, que ela sai, e ela deixou ali, ela não levou seu cântaro. Algumas coisas, olha, só vão ser presentes aqui, quando algumas coisas forem ausentes aqui. Algumas coisas só podem entrar depois que outras coisas saem. Infelizmente, olha, nós enchemos a nossa vida de coisas que tornam a nossa vida vazia, e ocupamos de tanto vazio de coisas dentro de nós, que as bênçãos de Deus, que são tão grandes, especialmente a sua presença, não cabe. Algumas coisas precisam sair para que outras possam entrar. O Senhor essa noite está dizendo assim: será que dá para esvaziar um pouco disso tudo aí, de você e das coisas da vida, para que eu possa encher a sua presença das minhas bênçãos, e especialmente de mim? Ela sai e deixa o cântaro. Algumas coisas têm que ficar aqui, e Deus está pedindo para que fique, não é porque Ele quer, é porque está fazendo mal para você.
porque ainda te lembra, te conecta ao tempo da mágoa, o tempo da opressão, o tempo da depressão, o tempo do abandono, o tempo da violência, o tempo do terrorismo psicológico. Ele está dizendo: deixa esse cântaro aqui, porque você não precisa mais tirar água do poço, porque dentro de você brotou uma fonte. Júlio, por isso que eu preciso muito mesmo, como ápice desse momento, orar por pessoas que vão deixar algumas coisas aqui. Você não precisa mais, querido, se esconder atrás de uma desculpa, de uma ação que só causa paralisação no teu potencial, que te inibe, que te faz esconder, que te faz travar. Deus essa noite quer desbloquear algumas coisas que estão impedidas na sua vida, e por isso você ouviu Ele falar, mas não está conseguindo viver. A fonte está aqui. Teu poço está lá no teu trabalho, na tua casa. A fonte está aqui. Aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Eu preciso orar por pessoas essa noite. Eu preciso orar por pessoas essa noite. Alguns precisam perdoar e outros se perdoar. Aquilo que te para. Tem muito profeta aí, irmão, calado, porque foi silenciado. Tem muito profeta aí parado. Ó, você cresceu ouvindo, você não vai dar nada, você não vai ser ninguém. Espera sentado que de pé cansa. Você cresceu ouvindo, isso é para todo mundo, mas não é para você. Você ouviu: tira o teu cavalinho da chuva. Você ouviu palavras que te pararam. Essa noite o Senhor manda eu te dizer: aqueles que beberem da água que eu lhe der. Irmão, tem água da vida aqui. Tem água da vida aqui. Asia da camandura cai. E o descia lá bramandóbia. Chura bramandóbia que rai. Vazio. Ela ouve Jesus e ela sai com as mãos vazias, mas um coração cheio, porque agora ela vai testemunhar a respeito daquilo que Jesus lhe fez na vida. Uma das razões das quais a tornava isolada era por conta da vergonha de sua vida. Mas agora ela tem um testemunho, ela carrega uma palavra. Irmão, ninguém gosta de falar mal de si mesmo. Quem gosta de falar mal
sempre faz da vida dos outros, nunca da sua. Eu nunca vi alguém falar assim: gente, vem cá, eu tenho uma bomba, eu tenho uma fofoca para te contar, e hoje eu vou falar de mim. Não faz. O que falamos ao nosso respeito não é o demérito, é o mérito, não é a desonra, é a honra. Por isso, por conta do que vivia, calada, mas diz a Bíblia que ela volta para a cidade, chamando todo mundo e dizendo: gente, eu achei, gente, eu achei. O que você achou? Eu achei o Messias. Ela diz: eu achei o Messias. Eu achei o Messias. Por quê? Como é que você sabe? Porque Ele falou tudo ao meu respeito. Ele mudou a minha vida. Eu tive um encontro com Ele. E é interessante que quem tem um encontro com Ele descobre que aquilo que recebeu vai além daquilo que precisa. A salvação que está dentro dos salvos é muito maior do que a sua necessidade de ser salvo. O quanto tem de salvação dentro de você não é só para você ser salvo, mas é para alcançar as pessoas que estão próximas, que fazem parte do teu convívio, que fazem parte da sua cidade, que fazem parte do seu trabalho, que fazem parte do seu relacionamento. Então ela tem uma fonte agora, mas tem uma quantidade grande de sedentos. Então ela leva água e começa a dizer: beba da água da vida, 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 beba da água da vida. Vem, vamos até Ele. O que você está recebendo hoje vai além daquilo que você precisa. Ei, não é para encher. Não, melhor, essa fonte aí não tem torneira. Não tem torneira que você abre e fecha. Ela só fica fluindo, ela 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 fica fluindo. Não tem torneira, não dá para parar. Estabeleceu uma fonte de água viva dentro de você e ela continua fluindo. Segunda-feira vai aparecer alguém querendo ouvir Deus, e esse alguém vai ouvir através de você. Terça-feira vai aparecer alguém sedento. Você vai dizer: vem cá, vem cá, bebe, 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 bebe. Bebe da água da vida, vem cá, bebe. Bebe da água da vida, vem cá. Bebe da água da vida, vem cá. Bebe da água da vida, porque eu carrego ela. Vou orar agora. Temos alguém aqui essa noite que ainda não entregou sua vida a Jesus, que está afastado dos caminhos do Senhor. Faz assim, ó, pastor, estou na área, estou de volta. Vou aterrissar nos braços do Pai essa noite. Temos alguém? Temos uma mão levantada. Que felicidade de receber, filho. Temos mais mãos levantadas. Eu sinto que tem mais gente aí. Levanta aí. Quem ainda não entregou sua vida a Jesus? Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Não quero te constranger, mas eu quero orar por você. Levante uma das suas mãos assim. Vem cá, acompanha. Vem cá, aqui.
Não se preocupe, não há constrangimento nenhum nesse momento. Pelo contrário, há celebração. Seja bem-vindo a essa família. Seja bem-vindo a essa família. Seja bem-vindo a essa família. Seja bem-vindo. Seja bem-vinda. Oh, 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 oh. Hey, loya yasion de inaya mando kadaya de niono soyenai. Ai, 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 ai. Bendito seja o teu nome, Senhor. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive, porque Ele vive, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Em nome de Jesus, cremos de todo o coração que a sua boa mão está estendida sobre este lugar, que as pessoas que aqui estão, de alto a baixo, são tocadas pela tua presença, pela tua glória. Vai agora, querido Espírito Santo, em nome de Jesus, nós oramos, Pai, para que de alto a baixo pessoas sejam movidas e envolvidas. E nessa noite, a tua palavra é como um decreto irrevogável, imutável sobre a vida daqueles que recebem. Elas estão debaixo de liberação e de autorização. Aquilo que o Senhor disse seja feito sobre a vida delas. Assim, Pai, sobre a vida desses que nessa noite confessam Jesus como Senhor e Salvador, nós oramos. Perdoa-lhe os pecados. Escreve os seus nomes no livro da vida e do Cordeiro, para que como um só em Ti agora, nós, tua igreja, estejamos firmes e preparados para o glorioso dia do arrebatamento. Essa é a nossa oração nesse ambiente de celebração, em nome de Teu Filho Jesus. Se você pode aplaudir o Senhor. Digno!